E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai dar uma olhada na Argentina. É sobre essas novas medidas de segurança nas fronteiras deles, sabe? Parece que a coisa tá ficando séria por lá. É mesmo, viu? Eu fiquei surpresa quando vi essa notícia da cerca na fronteira com a Bolívia. Não, Não é todo dia que um país vizinho decide construir uma barreira física assim, né? me lembrou um pouco aquele muro entre os EUA e México, sabe? Sei. Mas antes de viajar para tão longe, vamos focar na Argentina. O que exatamente está rolando por lá? Então a Argentina anunciou que vai aumentar o controle na fronteira com o Brasil, usando um modelo parecido com o que eles já estão fazendo na divisa com a Bolívia. A ministra da Segurança, Patrícia Burrit, disse que essa medida é para combater o contrabando e o tráfico de drogas, principalmente vindo da Bolívia. Combater o tráfico, parece familiar. Mas ela explicou melhor essa situação na fronteira com a Bolívia. Tipo, o que levou ela a tomar essa decisão. Ela falou que a fronteira estava descontrolada, uma palavra bem forte, né? E para controlar a situação, eles estão construindo, tipo, uma cerca de 200 metros em Águas Blancas, na província de Salta. Essa cerca faz parte do Plano Güemes, um projeto do governo federal com a província de Salta para reforçar a segurança na região. Plano Guimes. Interessante. E essa cerca, como ela é, imagino que não seja só uma cerquinha de madeira, né? Ah, não, não, não. É uma estrutura bem grande, viu? 3 metros de meia de altura, arame farpado, concertina, sabe? Aquele arame farpado em espiral, super afiado e até rodapé de concreto. A obra deve levar uns 60 dias para terminar. E inclui 3 portões de acesso, tipo, para as forças de segurança. Nossa. Parece que estão levando a sério essa questão da segurança. Mas me diz uma coisa. Será que 200 metros de cerca realmente fazem diferença no combate ao tráfico de drogas? Essa é a grande questão, né? A real é que a eficácia dessas cercas é bem controversa. Tem especialistas que dizem que elas podem acabar desviando o problema para outros pontos da fronteira, sabe? Tornando a travessia mais perigosa e até fortalecendo grupos criminosos. Sei, sei. É como tentar conter a água do mar com um balde, né? E a fronteira com o Brasil, ela falou alguma coisa sobre isso? Falou sim. Ela disse que o controle vai ser aumentado na fronteira com o Brasil também, principalmente na província de Misiones, mas não deu detalhes de como isso vai acontecer. Misiones, como você sabe, tem muitos pontos de travessia a pé, o que dificulta bastante o controle. É verdade. E se eu não me engano, Misiones também tem um histórico complicado de homicídios, né? Isso mesmo. A região tem problemas sérios com violência ligada ao tráfico de drogas e contrabando. A ministra até mencionou esses problemas para justificar o aumento do controle. Agora a gente já está tendo uma ideia melhor da situação na Argentina, né? Uma cerca já está sendo construída na fronteira com a Bolívia e a ministra Burrit diz que medidas parecidas vão ser implementadas na fronteira com o Brasil, especialmente em Misiones, que já tem seus próprios problemas de segurança. Mas a questão é, será que construir cercas é a melhor solução para combater o crime? Não seria mais estratégia investir em inteligência policial, programas sociais ou outras medidas que ataquem a raiz do problema? Olha, essa é uma pergunta bem complexa e não tem uma resposta fácil. Construir barreiras físicas é uma medida polêmica, adotada por vários países. Lembro do muro entre EUO e México. Claro. É um exemplo clássico de como essa estratégia divide opiniões. Com certeza. Uns defendem o muro como essencial para a segurança, enquanto outros criticam o impacto negativo na vida das pessoas que vivem na região e nas relações entre os países, né? Exatamente. E é justamente isso que me preocupa no caso da Argentina. Afinal, eles são nossos vizinhos, temos laços históricos, culturais e econômicos muito fortes. Qual vai ser o impacto dessa cerca nas relações bilaterais? Verdade. Imagina o impacto no fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países. A gente precisa analisar essa questão a fundo. Com certeza. Precisamos entender as motivações por trás dessa decisão da Argentina, as possíveis consequências a longo prazo e como essa medida se compara com ações similares em outras partes do mundo. Parece que a gente tem muito a desvendar ainda. Que tal a gente começar analisando a eficácia de cercas no combate ao tráfico de drogas? O que a história e as pesquisas nos dizem sobre isso? Ótima ideia. Vamos mergulhar nesse tema agora. Quando a gente olha para a história e para as pesquisas sobre a eficácia de cercas no combate ao tráfico de drogas, a gente vê um cenário complicado. Não tem um consenso, sabe? As evidências são muitas vezes contraditórias. Então não dá para ter certeza se as cercas funcionam ou não, mas pelo menos a gente pode ter uma ideia do que aconteceu em outros lugares que tentaram algo parecido, né? Exato. Um exemplo que me vem à mente é o muro entre os EUA e o México. Apesar de ter sido uma das principais promessas de campanha do ex-presidente Donald Trump, a construção do muro não conseguiu conter o fluxo de drogas ilícitas para dentro dos Estados Unidos. E por que não funcionou? Qual foi a falha? Vários fatores contribuíram para isso. Primeiro, os cartéis de drogas são super adaptáveis, né? Eles encontraram jeito de contornar o muro, seja cavando túneis, usando drones ou até corrompendo agentes de segurança. Faz sentido. Os traficantes sempre dão um jeito, né? Sim.
E tem outro ponto importante. O tráfico de drogas é um problema complexo, impulsionado pela demanda nos países consumidores. Enquanto tiver essa demanda, os traficantes vão encontrar maneiras de suprir com ou sem muro. Ou seja, a barreira física até pode dificultar o tráfego em alguns pontos, mas não resolve o problema de verdade. Exatamente. É como enxugar gelo. Sem atacar a raiz do problema, como a pobreza, a desigualdade social, a falta de oportunidades nos países produtores, o tráfico vai continuar existindo. Entendi. E além do ZWA, tem outros exemplos de países que construíram cercas ou muros nas suas fronteiras. Sim, vários países já usaram essa estratégia com resultados diferentes. A Hungria, por exemplo, construiu uma cerca com arame farpado na fronteira com a Sérvia em 2015 para tentar conter o fluxo de refugiados. Lembra dessa polêmica? A medida foi muito criticada na época. Sim. Muita gente viu a construção da cerca como uma violação dos direitos humanos, um ato de xenofobia. Além disso, a eficácia da cerca para conter a entrada de refugiados foi questionável. Parece que construir barreiras físicas é uma faca de dois gumes. Pode até trazer algum benefício para a segurança, mas também gera vários problemas. É verdade. E no caso da Argentina, a gente precisa analisar com cuidado o impacto dessa cerca nas relações com o Brasil. Afinal, somos países vizinhos com laços históricos e econômicos muito fortes. Construir uma cerca pode ser visto como um ato de desconfiança, né? Pode gerar um clima de tensão entre os dois países. Sem falar no impacto econômico, já que a fronteira é uma rota comercial importante. Sim. E a fronteira entre Brasil e Argentina é enorme, difícil de controlar, com muitos pontos de travessia. Construir uma cerca em alguns trechos não garante o controle total do fluxo de pessoas e mercadorias. Ou seja, a eficácia da medida em termos de segurança é questionável e ainda pode prejudicar as relações diplomáticas e comerciais. Por isso, na minha opinião, a Argentina devia buscar outras soluções para combater o crime organizado, como fortalecer a cooperação policial e de inteligência com o Brasil, além de investir em programas sociais que combatam a pobreza e a desigualdade. Concordo. Investir na raiz do problema, em vez de tentar bloquear o fluxo de drogas com uma cerca, parece ser uma abordagem muito mais inteligente e eficaz. Sem dúvida. E construir muros e cercas costuma ser uma solução, cara, que exige muita manutenção. Seria muito melhor usar este dinheiro em áreas como educação, saúde e segurança pública. Falando em custos e benefícios, a Argentina já divulgou quanto vai gastar para construir essa cerca na fronteira com a Bolívia. Sim, o governo argentino estima que a obra vai custar uns 20 milhões de pesos, o equivalente a mais ou menos 400 mil dólares. Nossa, é bastante dinheiro. E ainda tem a manutenção, que também vai gerar gastos extras. Será que a Argentina tem condições de bancar tudo isso? Essa é uma pergunta importante. A Argentina está passando por uma crise econômica séria, né? Com inflação alta, desemprego. Investir milhões numa obra com eficácia duvidosa pode não ser a melhor escolha nesse momento. Entendi. Acho que a gente já explorou bastante a questão da cerca em si. Agora, queria voltar um pouco para a questão do tráfico de drogas e entender melhor a situação na fronteira entre Argentina e Brasil. Claro. O que você gostaria de saber? Bom, a ministra Buschit falou que a fronteira, principalmente na região com a Bolívia, estava descontrolada. Mas que tipo de descontrole ela estava se referindo? Quais são as principais rotas de tráfico de drogas nessa região? A fronteira entre a Argentina, Bolívia e Paraguai é conhecida como a Trupo Frontera. É considerado um ponto estratégico por tráfico de drogas, armas e outros produtos ilícitos. E por que essa região virou um centro do crime organizado? A localização geográfica, as fronteiras meio abertas, a presença de grupos criminosos organizados e a fragilidade das instituições, tudo isso contribui para essa situação. Sei. Mas que tipo de drogas são traficadas por essa região? E qual o destino final? A cocaína produzida na Bolívia e no Peru entra na Argentina principalmente pela fronteira com a Bolívia e depois é traficada para o Brasil, Chile, Uruguai, Europa, vários mercados consumidores. Caramba, então a Argentina serve como um ponto de trânsito para a cocaína que vem dos Andes. É isso mesmo. E essa rota tem se intensificado nos últimos anos, o que preocupa as autoridades argentinas. E qual é o papel do Brasil nesse esquema todo? O Brasil é um dos maiores consumidores de cocaína da América do Sul e também serve como um ponto de distribuição para a Europa e outros mercados internacionais. Ou seja, a droga entra na Argentina pela fronteira com a Bolívia, atravessa o país e é traficada para o Brasil e de lá para o resto do mundo. Simplificando, é isso. Claro que existem outras rotas, mas esse é o esquema básico. Entendi. E como a construção dessa cerca na fronteira com a Bolívia pode impactar essa rota do tráfico? É difícil prever com certeza, mas é possível que os traficantes procurem rotas alternativas, como a fronteira com o Paraguai ou até mesmo a fronteira com o Brasil. Então a cerca pode acabar transferindo o problema de lugar em vez de resolver.
É uma possibilidade. Barreiras físicas raramente são eficazes para conter o tráfico de drogas. E o que a Argentina poderia fazer para combater o tráfico de forma mais efetiva? A cooperação com os países vizinhos, fortalecer as instituições de segurança, investir em inteligência policial, criar programas sociais, tudo isso é muito mais eficaz do que construir muros e cercas. Concordo. Parece que a Argentina precisa de uma abordagem mais completa e inteligente para lidar com essa situação. Com certeza. E é importante que a gente, como país vizinho e parceiro comercial da Argentina, acompanhe de perto essa situação e participe da busca por soluções conjuntas para o problema do tráfico de drogas na região. É isso aí. Afinal, o crime organizado é um desafio que vai além das fronteiras. A gente precisa da colaboração de todos os países envolvidos. Exatamente. Além da cooperação policial e de inteligência, precisamos fortalecer os laços econômicos e sociais entre os nossos países, criando oportunidades para os jovens, combatendo a pobreza e promovendo a inclusão social. Com certeza. Só assim vamos conseguir construir uma região mais justa, segura e próspera para todos. Concordo plenamente. E falando em justiça e segurança, que tal a gente analisar agora os possíveis impactos da construção da cerca na fronteira com a Bolívia para as comunidades locais? Boa ideia. Não podemos esquecer das pessoas que vivem nessas regiões e que serão diretamente afetadas por essa medida. É isso aí. Precisamos entender como a cerca pode impactar a vida dessas pessoas, tanto do lado argentino quanto do lado boliviano. Que tal começar analisando a situação na província de Salto, onde a cerca já está sendo construída? Você conhece bem essa região. Sim, já visitei Salta algumas vezes e fiquei impressionado com a beleza da região, a hospitalidade do povo saltenho. Legal. E como é a vida na fronteira entre Salta e a Bolívia? É uma região com uma dinâmica bem particular, um intercâmbio cultural e comercial intenso entre os dois países. Muita gente cruza a fronteira todo dia para trabalhar, estudar, fazer compras ou visitar parentes. E como a construção da cerca pode afetar essa dinâmica? A cerca pode dificultar a circulação de pessoas e mercadorias, sabe? Impactando a economia local e as relações entre as comunidades. Imagino que os moradores da região não estejam muito contentes com essa situação, né? A construção da cerca tem gerado bastante polêmica e protestos tanto na Argentina quanto na Bolívia. E quais são os principais argumentos contra a construção da cerca? Os críticos dizem que a cerca vai prejudicar a economia local, criar um clima de xenofobia e insegurança, além de ser ineficaz para conter o tráfico de drogas. E o que eles propõem como alternativa? Fortalecer a cooperação policial entre os dois países, investir em programas sociais para combater a pobreza e a desigualdade, criar mecanismos de controle migratório mais eficientes e humanitários. Faz sentido. Parece que a construção da cerca é uma solução, digamos, superficial para um problema complexo. Um problema que exige medidas mais amplas e inteligentes. Concordo. A gente precisa analisar essa situação com cuidado, pensando em todos os lados e as possíveis consequências, tanto para a Argentina quanto para os seus vizinhos, incluindo o Brasil. Sem dúvida. As decisões de um país podem ter impactos significativos para toda a região. E falando em impactos regionais, você acha que essa cerca na Argentina pode influenciar outros países da América do Sul a fazerem o mesmo? É possível. A gente já viu esse efeito dominó acontecer na Europa, por exemplo. Construir muros e cercas pode criar um clima de medo e insegurança, levando outros países a seguirem o mesmo caminho. E quais seriam as consequências de uma corrida armamentista de cercas e muros na América do Sul? As consequências seriam terríveis, uma região fragmentada, com fronteiras militarizadas, restrições à livre circulação de pessoas e mercadorias, um clima de xenofobia e intolerância. Seria um retrocesso enorme para a integração regional. Com certeza. A América do Sul precisa ir na direção oposta, fortalecer os laços de cooperação, amizade e solidariedade entre os nossos povos. Concordo, a gente precisa construir pontes, não muros. É isso aí. E por falar em pontes, que tal a gente analisar agora o impacto da cerca na relação entre Brasil e Argentina? Vamos lá, essa é uma questão fundamental para a gente. Com certeza. A relação entre Brasil e Argentina é muito importante para a estabilidade e o desenvolvimento da América do Sul. E como a construção da cerca pode afetar essa relação? Bom, a gente já falou sobre os impactos econômicos e diplomáticos, né? A cerca pode prejudicar o comércio e gerar desconfiança entre os dois governos. Sim, isso a gente já discutiu, mas e os impactos sociais e culturais? Como a cerca pode afetar as relações entre as pessoas dos dois países? É uma questão importante. A fronteira entre o Brasil e a Argentina é muito fácil de atravessar, com muito intercâmbio cultural e social. Muitas famílias têm parentes dos dois lados, as comunidades compartilham costumes, tradições, um forte sentimento de identidade regional. E como a construção da cerca pode afetar essa realidade? A cerca pode criar um obstáculo físico,
um símbolo de divisão, dificultando o contato entre as pessoas, o intercâmbio cultural, o desenvolvimento de laços de amizade, de solidariedade. Entendi. É como se a cerca estivesse criando uma divisão artificial entre dois povos que sempre conviveram em harmonia. Exatamente. Isso pode gerar frustração, ressentimento, até hostilidade entre as comunidades fronteiriças. É preocupante. Tomara que essa cerca não cause danos irreparáveis à relação entre Brasil e Argélia. É verdade. E além de torcer, a gente precisa se engajar na busca por soluções que promovam a integração, o diálogo, a cooperação entre os nossos países. Com certeza. Somos países irmãos, com destino em comum. A gente precisa superar as diferenças e construir um futuro próspero e harmonioso para todos. Concordo. E para terminar nossa conversa de hoje, eu queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. Na sua opinião, quais são os principais desafios para a integração regional na América do Sul? E quais são as soluções que a gente pode construir juntos para superar esses desafios? Excelente pergunta. Convidamos os nossos ouvintes a refletirem sobre essa questão e compartilharem suas ideias e perspectivas com a gente nas redes sociais. Afinal, a construção de um futuro melhor para a América do Sul depende da participação de todos nós. Com certeza. A integração regional é um processo coletivo que exige diálogo, colaboração e engajamento de todos os setores da sociedade. E com essa mensagem de esperança e união, a gente encerra o nosso mergulho profundo de hoje. Até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem ligados para mais um mergulho profundo em breve. Realmente. A integração regional precisa da participação de todos. Voltando à questão da cerca, parece que a Argentina está buscando uma postura mais rígida em relação à segurança, né? Isso reflete uma tendência global de reforçar fronteiras, impulsionada por preocupações com terrorismo, tráfico de drogas, migração em massa. É verdade. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, na Europa, em várias partes do mundo. Mas será que essa tendência funciona mesmo? Ou será que estamos criando mais problemas do que soluções? Olha, é difícil dizer. É uma questão complexa. Em alguns casos, reforçar as fronteiras pode até ter um impacto positivo, dificultando a entrada de criminosos terroristas. Mas, como a gente já conversou, essa estratégia tem seus custos. Custos sociais, econômicos e diplomáticos, né? Exato. Reforçar fronteiras pode prejudicar o comércio, o turismo, a livre circulação de pessoas e ainda pode gerar tensões diplomáticas entre países vizinhos. Sem falar no impacto nas comunidades que vivem na fronteira, que muitas vezes dependem da interação com o país vizinho para sobreviver. É verdade. Construir muros e cercas pode separar famílias, comunidades, culturas, criando um clima de xenofobia e intolerância. E nesse contexto, como você vê a decisão da Argentina? Será que construir essa cerca na fronteira com a Bolívia é a melhor solução para os problemas que o país enfrenta? Na minha opinião, a Argentina devia ter tentado outras alternativas antes de tomar uma medida tão drástica, sabe? O diálogo com a Bolívia, fortalecimento da cooperação policial, investimentos em programas sociais para combater a pobreza e a desigualdade. Essas medidas seriam mais eficazes e menos problemáticas. Parece que a Argentina está buscando uma solução rápida e fácil para um problema que é bem complexo e que exige uma abordagem mais ampla, mais estratégica. Exato. Construir uma cerca pode até dar a impressão de segurança, mas não resolve o problema de verdade. Tráfico de drogas, crime organizado, migração ilegal. São problemas que exigem soluções conjuntas, coordenadas entre os países. E o Brasil, como principal parceiro da Argentina na região, tem um papel fundamental nesse processo. Com certeza. O Brasil precisa se engajar na busca por soluções para os problemas da região, promovendo o diálogo, a cooperação e a integração. E não é só o governo. A sociedade civil também tem um papel importante, pressionando os líderes políticos, conscientizando as pessoas sobre a importância da integração regional, construindo pontos de amizade e solidariedade entre os povos. Concordo. A integração regional precisa da participação de todos. Cada um de nós tem que fazer a sua parte para construir uma América do Sul mais justa, mais próspera, mais fraterna. É isso aí. E com essa mensagem de esperança e união, a gente encerra o nosso mergulho profundo de hoje. Espero que tenha sido um mergulho informativo e inspirador para os nossos ouvintes. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua nas redes sociais. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Queremos saber a sua opinião sobre esse tema tão importante. Até a próxima. Valeu!